galerinha? Olha a prof aqui para nós aprendermos coisas legais hoje. Nós vamos aprender coisas novas, mas vamos relembrar um pouquinho de coisas que nós já aprendemos. Por exemplo, olha só, a prof. Adri colocou aqui todas as letrinhas do alfabeto. Nós estamos aprendendo os sonzinhos de cada uma, lembram? Nós já aprendemos o som do A, do B, do C, do D e do E. Muito bem! E a prof. Colocou aqui também para que você possa relembrar que quando nós estudamos sobre o alfabeto, a prof. Colocou que ele é dividido em duas partes, o alfabeto, né? Nós temos as vogais, o A, E, I, O, U. Essas são as vogais. Lembram? A, E, I, O, U. O restante nós chamamos do quê? Consoantes. As consoantes. A prof. Também explicou que se eu juntar uma consoante, uma vogal, faz um som legal. Eu tenho um pedacinho de uma palavra já. B com I, bi, bi. Agora eu vou fazer o outro pedacinho da palavra. Como que é o som do C? Junto com a vogal O, co. Vamos ver quantos pedacinhos tem a palavrinha bico? Bico. Cada pedacinho nós chamamos, ela tem um nome especial chamado sílaba. Então, esse pedacinho aqui eu chamo de sílaba. Esse outro pedacinho, sílaba. E o que é sílaba? O que é esse pedacinho da palavra? É quando eu falo, ela sai num som só. Por exemplo, bi, bi, co. Cada tem dois pedacinhos. Cada pedacinho vai sair num som de voz somente. Bi é o B com I. Co é o C com O. Certo? Muito bem. Agora que você já viu o que é uma palavra, a prof. Adri vai ensinar o que é uma frase. Por meio de uma palavra, eu posso, na minha imaginação, na minha cabecinha, ter uma ideia. Por exemplo, nós usamos a palavra bico. O que eu posso formular lá na minha cabecinha que tem a palavra bico? Mas lembre-se, ela tem que ter sentido. Por exemplo, aqui a professora pensou um pouquinho e teve uma ideia. Olha lá. O bico caiu. Por que a prof. Colocou mesmo esses dois espaços? Lembra que a prof. Fala para colocar o dedinho entre uma palavra e outra na hora de fazer a frase? Porque elas têm que ter esse espaçamento entre uma palavra e outra. Senão fica tudo emendado. Uma palavra só, fica uma palavra gigante, sem sentido ainda. Então, olha só. O bico caiu. Lembrando que no final de cada frase tem um pontinho chamado ponto final. Combinado? E por meio de várias frases junto com formulações de ideias na cabecinha das pessoas, vão sendo produzidos os textos. E olha só, a professora produziu um texto que nós já usamos em sala. Esta semana estava faltando alguns objetos na minha casa, alguns alimentos, desculpa. E esses alimentos, a professora fez uma lista desses alimentos que estavam faltando. Lista de mercado: ovos, farinha, sabão, leite e óleo. Isso aqui é um tipo de texto, prof? É um tipo de texto chamado de lista. Nós usamos a lista de alunos na sala, vocês lembram? Muito bem. Nós temos também, a professora lê para vocês todos os dias, essa meditação. E na meditação, todos os dias, tem uma historinha diferente. É um texto narrativo. Ou é tirado da Bíblia, o texto, ou é história de alguém, um texto narrativo. Alguém está contando uma história. Esse é um tipo de texto também.
E nós temos aonde a professora queria chegar hoje. Este livro é da Prof. Adri, um livro que tem receitas. Receitinhas. E as receitas, elas são encontradas aonde? Em livros, no YouTube, e depois nós vamos ver aonde mais. E as receitas, elas são divididas em duas partes. Nós temos aqui, ó, o modo de fazer, aqui embaixo. E aqui nós temos o quê? O que precisam, os ingredientes. O texto, esse texto chamado receita, ele nos ajuda em quê? Em quê? E por quê? Quando eu quero produzir algum alimento, eu vou atrás do livro de receita ou no Google, certo? Então, aqui a prof queria mostrar para vocês que esse aqui também, a receita também é um tipo de texto. Muito bem, olha só, a professora trouxe aqui duas embalagens de dois produtos e que neles estão contidos o modo de preparar e o que necessita para a produção desse bolo. Nós temos aqui também o creme de leite. Atrás do creme de leite, ó, nós temos aqui os ingredientes para fazermos uma torta gelada de chocolate e temos o modo de fazer a torta de chocolate. Então, embalagens também tem receitinhas. Agora, no nosso livro, nós vamos abrir lá na página 4. E aqui no capítulo 4, ser saudável é: você se alimenta de forma saudável? Come frutas, verduras, toma bastante água? Se você faz isso, você está de parabéns. Salada de fruta. Opa, então aqui a gente tem uma receita de uma saladinha de fruta. Quais são os ingredientes? Um abacaxi cortado em cubos, uma bandejinha de morangos picados, 2 mamões cortados em cubos, 2 mangas cortadas em cubos, 5 bananas cortadas em rodelas, 5 laranjas espremidas em forma de suco, 5 maçãs cortadas em cubos e granola. Junte todas as frutas em uma tigela grande. Misture muito bem com uma colher. Em seguida, coloque uma porção em um prato fundo ou copinho. Acrescente a granola e se delicie com essa receita saudável e colorida. Legal, né? Olha só, é uma dica se você quiser fazer com a mamãe, hein? Vai ser bem gostoso. Nós temos aqui o Trocando Ideias. Responda para a prof. Que tipo de texto é esse? Se você falou receita, você acertou. Parabéns! Aonde nós encontramos esse tipo de texto? Em embalagens, livros de receita, no YouTube. Ótimo! Agora, você vai lá para a página 5. Com a mamãe, você vai fazer o por dentro do texto. Vai fazer a atividade 1, 2, 3, 4 e 5. Combinado? Ótimo! Estou muito feliz por você ter participado dessa aula. Parabéns! Nos vemos na próxima aula. Um grande beijo da Prof. Adri. Tchau, tchau!